Amém. Salmo 1. E eu queria que você desse uma olhada para essa imagem. De dia ela sempre fica um pouco prejudicada, né? Mas mostra um rio aqui, monte de árvore à beira de um ribeiro, de águas ou de um rio. E queria que você guardasse, porque esta é a imagem do Salmo 1, que tem a ver com as nossas vidas. O Salmo 1, quando a gente estuda um pouco de teologia, você aprende que ele é como se fosse o prefácio para todos os outros salmos. O que está escrito nos 6 versículos ali do Salmo 1 é uma introdução e um resumo de tudo aquilo que você vai ler no restante dos salmos. Uma comparação entre o justo e o ímpio e as promessas de Deus, tanto para um como a consequência para os outros, né? Então, mostra ali a vida e o destino do justo e do ímpio. Quero conversar com vocês um pouquinho nesta manhã. Esta foi uma das primeiras passagens da Bíblia que eu memorizei, o Salmo 1, né? Eu era muito ruim de leitura, não gostava de ler. Eu tentava, na verdade, deduzir, olhava, quando tinha imagem, eu olhava para as imagens, tentava deduzir o que estava ali, né? Me lembro que o meu irmão gostava muito de ler gibi, mas até aquela última folha do gibi, que só tinha 3 quadrinhos, se tivesse muita coisa escrita lá dentro, eu já descartava, já falei, meu Deus, quanta coisa escrita, né? E eu fui pegar gosto pela leitura, através da Bíblia. 20 de março de 1988, a gente nem namorava ainda, eu e a pastora Cidinha, nós éramos amigos, e ela me deu uma Bíblia, e ela disse assim, olha, eu quero colocar um desafio para você, ver se você consegue ler essa Bíblia toda num ano. Bom, eu sou de descendente de italiano com espanhol, a teimosia está na raiz desse... E eu disse, então vou topar e vou ler, sem entender muitas coisas, mas continuei lendo, e no prazo de um ano, eu li a Bíblia toda pela primeira vez, e aprendi a leitura através da leitura da Bíblia. Tornou-se um hábito na minha vida, e trouxe muito ganho. Então, se você tem dificuldade, isso é possível, amém? E eu te abençoo para que esse prazer alcance a sua vida também, e você possa ser edificado. Diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, amém? Então, nossas escolhas, amados, vão determinar não apenas o nosso futuro, mas vão determinar a nossa eternidade também, onde é que nós vamos passar. Não existe meio termo, tenho falado isso com a igreja. O purgatório não é algo bíblico, isso faz parte de uma tradição humana que foi inserido na igreja. Só existe 2 destinos depois da morte. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz, ao homem está destinado viver uma única vez, e depois disso o juízo, ou é na presença de Deus eternamente, ou é longe da presença de Deus eternamente. E o Salmo 1 nos traz uma realidade que tem a ver com as nossas escolhas, com aquilo que nós escolhemos e também com aquilo que nós evitamos. Diga assim, escolhas e aquilo que eu evito. Então, a postura e a caminhada cristã que vai me levar através de Cristo à presença de Deus tem a ver com uma sabedoria naquilo que eu escolho e também nas coisas que eu evito. A Bíblia, assim, usa esse termo, por exemplo, o apóstolo Paulo, algumas vezes que ele está escrevendo para Tito, para Timóteo, ele usa a expressão fugir. Então, um exemplo, por exemplo, é quando ele fala com Timóteo, em 2 Timóteo 2,23, diz o texto, foge igualmente das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Então, essa expressão fugir
tem a ver com aquilo que a gente evita. E é tão interessante porque quando Tiago está ensinando, falando com a igreja, e ele está tratando de Satanás, lá no capítulo 4, versos 6 e 7, ele dá uma ordem interessante: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente lembra desta passagem. Olha que coisa interessante, quando o assunto é o diabo, se nós estivermos sujeitos a Deus, a palavra é para nós resistirmos. Mas quando o assunto é a carne e a vontade da carne, não é resistir. A palavra é para fugir. É para fugir. Então, não se brinca com assuntos da carne. Não se brinca. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: a carne milita contra o espírito. É por isso que José, quando foi assediado pela esposa lá de Potifar, não teve resistência. Quando ele percebeu o que estava acontecendo naquele contexto, diz que José largou tudo e saiu, ele fugiu daquele lugar. É um engano tentar batalhar ou tentar negociar com a nossa carne. É por isso que nós estamos também trabalhando com jejum, e nós vamos entender um pouco melhor nessa manhã. Porque o jejum coloca a nossa carne no lugar. E isso é tão importante na nossa vida. Amém, amados? Eu fiz um quadro aqui para você entender, porque o escritor, provavelmente Davi, mas não é certeza, né? Ele coloca um quadro assim de progressões, e ele vai agravando as palavras para nós entendermos a seriedade deste assunto. Ele fala de 3 tipos de pessoas. Ele fala dos ímpios, ele fala dos pecadores e ele fala dos escarnecedores. E ele usa o termo onde ele vai agravando, ele vai acentuando, ele fala assim: não andar, não se deter e não se assentar, como se fosse algo progressivo. Sempre quando eu vejo essa imagem, eu me lembro de Ló, quando ele se separou de Abraão e ele escolheu as campinas do Jordão. Diz a Bíblia que ele foi montando tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Não foi uma decisão imediata, onde ele largou Abraão e foi morar em Sodoma e Gomorra. Não, diz que ele foi armando tendas. O que a gente vê é a essência do que está aqui no Salmo 1. Ele começou a andar, ele começou a se deter, e depois, literalmente, ele começou a se assentar. E aquela influência tomou conta de toda a sua casa e de toda a sua família. Tanto é que quando o anjo de Deus anuncia que aquele lugar ia ser destruído, ele quase não consegue tirar a própria família lá de dentro. É com muito custo, porque havia enraizado a cultura daquele lugar. Quem são os ímpios? Os ímpios, para a gente entender, é aquele que se mostra com uma vida social até aceitável. Ele tem alguns valores, né? É trabalhador, tem família, mas ele não leva Deus em conta em nada do que ele faz. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz: considera o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O ímpio é aquele que acha que tudo que ele faz e conquista é por conta própria, é por mérito próprio, que Deus não tem papel nenhum naquilo que ele faz. Este é o ímpio. Quem é o pecador? O pecador é aquele que conhece a verdade, e mesmo conhecendo a verdade, ele peca deliberadamente. É aquele que, mesmo conhecendo a verdade, ele aposta que não vai haver consequência, né? A gente pastoreou jovens durante muitos anos em Londrina, quase 20 anos pastoreando jovens e adolescentes, e muitas vezes confrontando esses meninos, quando o pecado vinha à luz, quando ele estava envolvido em problemas. A resposta é: mas você não conhecia a palavra? Não, eu conhecia, mas eu resolvi experimentar, eu resolvi provar, eu resolvi arriscar. Esta é a conduta do pecador, que mesmo conhecendo a verdade, ainda continua com determinadas práticas. E quem é o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que escarnece mesmo, que zomba mesmo, que quando você levanta o nome de Jesus em algum lugar, ele quase que amaldiçoa, não crê em Deus. Esse é aquele que não somente não crê, né, mas escarnece. E a sequência é essa daí. Interessante que a palavra de Deus
no Salmo 1, traz tanto a bênção para aquele que anda nos caminhos do Senhor, como deixa claro quais serão as consequências para aquele que faz escolhas diferentes. Qual é o futuro do ímpio? Está aí no Salmo 1, eles são como a palha que o vento espalha. Amados, não poderia haver melhor definição. A palha não tem raiz, a palha não tem sustentação. Bateu o vento e a palha vai. A palha está aqui e amanhã já não está mais. Assim é a vida do ímpio. E os pecadores, o que diz a palavra? Diz que eles não prevalecerão na congregação dos justos. Você pode ver, quando uma pessoa está com a vida desorganizada diante de Deus, a coisa mais difícil para ele é permanecer no contexto da igreja. Existe um desconforto. Ele chega no meio do povo de Deus e o primeiro pensamento que vem é assim: alguém deve ter contado sobre a minha vida, porque está todo mundo me olhando e não tem ninguém olhando para ele. Mas existe um espírito de acusação pelas práticas que ele tem. Não consegue permanecer, a não ser que se quebrante, a não ser que confesse, para que possa ser liberto. E os escarnecedores, o que diz a palavra no Salmo 1? Que eles não subsistirão no juízo. Por que isso é importante? Porque para nós como igreja, amados, nós vivemos numa realidade que parece que os ímpios não têm consequência para eles. A gente parece, de vez em quando a gente olha para o ímpio e falou: mas eu estou servindo a Deus e minha vida é um moído só, parece que tudo é difícil, né? E eu olho lá, o cara nem serve a Deus, ele está prosperando e isso e aquilo. Quantas vezes o nosso olhar se volta para esse tipo de pensamento? E a Bíblia não esconde isso, né? Asaf, no Salmo 73, quando você lê o Salmo 73, fica claro o tipo de coração. Não é o coração de Asaf, não, é o nosso coração que muitas vezes se comporta desse jeito. Olha o que diz no Salmo 133, a partir do verso 2, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Olha, ele está olhando tudo para a vida do ímpio. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu corpo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente, aí ele conclui, né? Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido de todas as manhãs, em todas as manhãs sou castigado. O pensamento de um homem. A conclusão vai mostrar que não, que daqui a pouco ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Onde? Até que ele se encontrou com Deus, até que ele foi para aquele lugar de oração, que ele assentou o lugar da sua carne e ele teve entendimento de qual seria o futuro desses homens, que é o que nós vemos no Salmo 1. Mas nós temos esta tendência, né? No Novo Testamento a gente vê também esse paradoxo, né? Estava ouvindo um pastor querido ministrar outro dia, e ele estava dizendo assim: você vê um Herodes Antipas julgando um João Batista, uma inversão de valores. Você vê um Nero no trono julgando Paulo. Você vê um Pôncio Pilatos julgando a Jesus, um homem que foi santo, sem pecado, conforme nos diz Hebreus. Uma inversão de valores, que muitas vezes nos leva também a balançar, né, o nosso coração. E quando a gente olha para a nossa nação, a gente vê sentenças que foram dadas, sendo desfeitas. Aquilo que havia sido estabelecido com tantas provas, de repente já não valem mais. Isso vai gerando em nós uma descrença de todas as coisas. Olha, amados, eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, para colocar os seus olhos naquele que não muda, e na palavra que não muda. Sabe o que diz? O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer para sempre. Os homens passam, o Senhor e a sua palavra continuam a mesma coisa. Você quer ver a gente ficar mais aterrorizado ainda? É quando você olha para o próprio contexto da igreja. E você diz assim, meu Deus, como é que essa pessoa pode estar falando em nome de Deus? Como é que uma pessoa com uma vida dessa, e às vezes você tem conhecimento da vida, como é que ela pode estar no meio do povo de Deus? Olha, Jesus já tratou desse assunto, né? Quando foram lá, ele conta a história que um homem tinha um campo e de noite o inimigo foi e semeou o joio lá no meio, começou a crescer os dois. E os discípulos dizem assim, o senhor quer que a gente arranque, o servo disse, quer que a gente arranque o joio? Ele falou, não, porque é muito parecido. É capaz de você arrancar um trigo. Aguarde, quando chegar lá na colheita. Diga lá na colheita. Amados, vai haver um dia, amém? Vai haver um dia em que as coisas se tornarão claro como um dia ao meio-dia. Quando a gente entende isso, fica claro algumas passagens na Bíblia para nós. Por exemplo, Mateus 7, 21 a 23. Quando Jesus diz assim, olha, eles estão dizendo assim, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, no teu nome nós operamos milagres. Sabe qual é a palavra de Jesus? Eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe quem são essas pessoas a quem Jesus está se referindo? É gente que estava fazendo e acontecendo no contexto da igreja, operando milagres. E quando você lê Mateus capítulo 24, a seguir, quando Jesus está falando dos finais dos tempos, amado, os sinais eles vão se multiplicar, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo diz que Satanás ele pode até se transformar em anjo de luz, para enganar. Fique firme com a palavra. Olhe sempre para a palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão, né? No termo mais conhecido, precisamos ter uma cosmovisão, olhar tudo que está acontecendo. E a palavra sempre vai nos dar o melhor referencial para nós estabelecermos esta visão. Quando aquele dia chegar, então o ímpio está fazendo, o ímpio está acontecendo, o escarnecedor está fazendo, está falando, está amaldiçoando, está zombando, está duvidando, não está crendo. Olha, tudo isso um dia estará diante do Senhor. E a conclusão está aí no próprio Salmo, versos 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não tem negociação com Deus. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se engane, Deus não se deixa corromper. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Amados, pode passar desapercebido diante dos nossos olhos. Eventualmente podemos ser enganados por um ou por outro, mas diante do Senhor não. Quando chegar aquele dia, o joio vai ser separado do trigo. Amém, amados? Isso é muito importante de nós compreendermos. A proposta para nós, como filhos de Deus, não é apenas sobrevivermos neste mundo, amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, Deus não chamou você para sobreviver, amém? Porque às vezes a gente está vivendo como um miserável, né? Diante de Deus. Não, a promessa de Jesus é vida abundante para mim e para você. Amém? Então nós não fomos chamados para sobreviver, nós temos a vida abundante. E essa é uma grande meta para nós. Olhe para o seu casamento e diga, estou vivendo uma vida abundante? Se não, preciso crescer nessa área. Minhas finanças, estou vivendo vida abundante? Se não, preciso crescer nessa área. A vida abundante é um padrão para nós. E o verso 3 sempre me chamou essa atenção, né? Diz assim, que
fazendo a comparação entre o justo e o ímpio, ele está falando do justo, ele diz assim: o justo não fica neste caminho, não se detém, não se prende, não anda com esse, antes o seu prazer, diga prazer. Então não é algo empurrado, forçado, é um prazer de estar na casa de Deus, é um prazer conhecer a palavra do Senhor, é um prazer orar, é um prazer se relacionar com o corpo de Cristo. Amados, isso é possível. Isso é possível, e esta é a grande libertação que Jesus veio trazer para mim e para você. Um prazer de estar com Deus. Olha, isso não é promessa de que não vamos ter adversidades. Nós vivemos num mundo caído. Por isso Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há um prazer na presença do Senhor, e isso é maravilhoso. Oh, meu amado, se eu não disse para você, eu vou dizer, porque essa tem sido uma receita na nossa vida. Brotou um sentimento ruim, veio uma sensação ruim, aconteceu um fato, imediatamente entregue para Jesus. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus já deu jeito em tudo, amados. Não fique carregando algo que você não pode. Agora, nós estamos sujeitos aí, neste mundo, né? Tem gente que pegou Covid, o que eu preciso fazer, Jesus? Eu estou entregando esse trem para o Senhor, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Veio medo de morte, todo sentimento que vem, ruim, nunca procede de Deus, procede do diabo, e tem um destino certo, que é a cruz de Cristo, que é o Senhor Jesus. Agora, não basta pensar, não basta saber, tem que praticar, e você precisa aprender a fazer orações instantâneas, entregando para o Senhor aquilo que você não pode carregar. Amém? Então veio, entrega imediatamente. Né? A pastora Cidinha já contou aqui, né? Às vezes ela está falando de uma batalha, de uma luta, é família que está longe, é situação da igreja, coração aflito. Ouço e digo, vamos entregar imediatamente isso aqui para Jesus. É como se você tirasse daqui e colocasse nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é meditar no original? É como aquele que fica falando baixinho. Fica, Atos, capítulo 9, verso 24. Jesus Cristo me dá saúde, é o que a palavra de Deus diz. E ele fica meditando, Jesus me dá saúde. Me dá saúde nas finanças, me dá saúde no meu físico, me dá saúde no meu espírito. Fica meditando, declarando esta verdade. Isso é a matéria-prima para o Espírito Santo agir em nós. Amém, amados? Aleluia. Então, note as promessas do Salmo 1 para o justo. Primeiro, diz que ele será como árvore plantada. Diga, plantada. Então, presta atenção, você não é uma árvore que caiu ali e nasceu lá. Não, você foi plantado. E tem uma diferença muito grande entre uma árvore que nasceu ali, por acaso, e uma árvore que foi plantada. E foi plantada onde? Junto a ribeiros de águas, correntes de águas. Quer dizer, não vai faltar nutrientes para você. Sua raiz facinho vai alcançar. A água aqui é a figura do Espírito, amados. O Senhor vai te plantar na casa dele, e você vai se alimentar das águas do Espírito. Olha que promessa linda, você vai dar o fruto na estação apropriada, nem antes, que é perigo. Provérbios capítulo 21, verso 20 diz que a herança antecipada se torna maldita na nossa vida. Olha que bênção, está dizendo que você vai dar o fruto na estação apropriada, na hora certa, nem antes e nem depois, mas na hora certa você vai ser abençoado. Amém? E isso é maravilhoso. Diz que as folhas não murcham, está sempre viçoso, sempre tem algo novo na sua vida. O tempo vai passando, mas as pessoas olham e falam, rapaz, está cada dia mais bonito, mais ajeitado. As folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará, ou será bem sucedido. Você tem liberdade para escolher o que você vai fazer. Se você andar com Deus, se você for plantado, como diz o Salmo 1, a palavra do Senhor é que você vai prosperar
em todas as coisas que você fizer. Amém? Amém? E glória a Deus por isso, né? Essa semana foi formatura da Juliette, temos mais uma médica agora no nosso meio, né? Glória a Deus. E foi overdose, porque casou no final do ano, se formou no início do ano. Já trabalhou no ato de compaixão, né? Amém. Abre suas mãos, Juliette. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Que todo esse currículo de tantos anos na faculdade, ele se torne em vida agora para as vidas que você há de tocar, através da profissão que você escolheu. Eu sei que você já tem consagrado esta profissão ao Senhor, você tem a bênção e o investimento dos seus pais, mas agora você tem a palavra do Senhor sobre a sua vida. Aonde as tuas mãos tocar, vão prosperar para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tudo quanto faz será bem sucedido, porque está plantado. Salmo 92 usa a mesma figura. Diz assim: o justo, a partir do verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Olha, quase as mesmas palavras do Salmo 1, para anunciar o que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Note isso: plantados na casa do Senhor, banhados pela água do Espírito e adubados pelas disciplinas espirituais. Esse foi o que acrescentei mesmo, amém? Uma figura de adubo. O que aduba? O que é o adubo na vida do cristão? São as disciplinas espirituais. Diga: oração, leitura da palavra e o jejum. É isso que vai adubar essa árvore que já está plantada em bom lugar, para se tornar produtiva e abençoadora e cumprir os propósitos do Senhor. Meu amado, olhe para mim um pouquinho. Você precisa experimentar essas verdades na sua vida. Então, eu quero concluir nessa manhã, porque nós vamos entrar num período de jejum, de 21 dias de jejum como igreja. A pastora Cidinha já falou. Deixa eu falar um pouquinho com você, bem rapidamente, sobre o jejum bíblico. Então, primeira coisa, o jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Essa é a definição de jejum. Pode ser total ou pode ser parcial por um período de tempo. Segunda coisa, a pergunta que sempre surge: a Bíblia ordena o jejum? Não ordena, né? Mas quando a gente considera os ensinos de Jesus sobre o jejum, não há como negar que Jesus, o mestre, queria que a gente jejuasse, amém? Então olhe para o seu irmão e diga assim: jejuar faz bem, amém, irmãos? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, está ali, né? Mateus 6, 16 ao 18, diz assim: quando jejuardes, aqui é importante, porque não é se jejuardes, é quando. Então há uma expectativa de que a gente jejue. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Então vai jejuar, faz a barba, toma banho, passa perfume, fica cheiroso, para ninguém dizer que você está jejuando. Amém? Benefícios do jejum podem ser com finalidade espiritual ou até mesmo medicinal, visto que o jejum traz tremendos benefícios físicos, como a desintoxicação que produz no corpo. A gente tem ouvido muito sobre isso nesses dias. Qual é o propósito do jejum? Isso aqui é muito importante. O jejum não muda Deus. Diga comigo: o jejum não muda Deus. Pergunto para vocês: quem é que muda com o jejum? É você e eu. Nós é que mudamos com o jejum. O jejum vai nos mudar, vai nos ajudar a nos manter mais saudável ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper
com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Jesus deixou-nos um ensino precioso acerca disto. Amém? No Velho Testamento nós encontramos diferentes propósitos para o jejum. Então, vamos ler juntos aqui de forma bem objetiva, né? Depois, se você quiser, manda uma mensagem, tem esse material todo, eu posso te mandar uma série de exemplos. Para cada um deles tem um exemplo bíblico. Mas você consegue ler ali tipos de jejum no Antigo Testamento. Vamos lá? Consagração, arrependimento de pecados, luto, aflições, buscando proteção em situações de enfermidade e intercessão. Todos esses motivos aparecem pessoas jejuando, né? Então, Daniel tem um tempo assim, Neemias por arrependimento de pecados, buscando proteção, se não me engano Esdras, quando vai viajar, declara um jejum para a jornada dele na volta para Jerusalém, né? Davi também, quando está buscando para que o bebê que foi gerado no ventre de Betseba não se perca, ele declara um jejum. Samuel e o próprio voto de Nazireu, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para você saber que tem base bíblica aí. Nos evangelhos também, preparação para a batalha espiritual, Mateus capítulo 17, verso 21, quando Jesus diz, essa casta de demônios não sai a não ser por jejum e oração. Há níveis de batalha que precisa nos envolver em jejum e oração. Para estar com o Senhor, o exemplo de Ana, para a preparação para o ministério, quando você sabe que vai ser consagrado para determinado ministério, é muito importante se dedicar ao jejum, né? Foi o que aconteceu com Jesus, depois de ser batizado, imediatamente ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali num período de jejum, teve grande batalha espiritual. Em Atos dos Apóstolos, o jejum também aparece, aqui já é a igreja formada, para ministrar ao Senhor, exemplos líderes da igreja em Antioquia, né? Atos 13, 2, para enviar ministérios, missionários, Atos 13, 3, para estabelecer presbíteros, lideranças na igreja, Atos 14, 23. Formas de jejuar. Quais são as formas de jejuar? Primeiro, você pode jejuar de forma parcial, como já foi falado. O jejum parcial é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento. Às vezes por causa do trabalho e tantas outras razões, como é o caso de Daniel, né? Ele tirou parte daquilo que ele se alimentava, né? Jejum parcial. Depois o jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto por 40 dias, né? Está lá em Mateus capítulo 4, verso 2, dizendo que ao fim daquele período Jesus teve fome, não se refere dizendo que ele teve sede, né? Então, e o jejum total é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuando sem água, isto dentro de um limite, no máximo 3 dias sem água. Eu e a pastora Cidinha já tivemos essa experiência, né, algumas vezes, de jejuar por um período de 3 dias. Por quê? Porque o teu fígado, o teu rim, precisa de água para fazer as renovações. Depois de 3 dias, você pode começar a ter complicações, né? Aí temos o exemplo de Esther capítulo 4, verso 16. Foi o jejum proposto para aquele grande desafio que havia ali, a ameaça para o povo de Deus. E o apóstolo Paulo também, na sua conversão, ele jejuou por 3 dias, não comeu e nem bebeu. Atos capítulo 9, verso 9. E por último, de forma bem objetiva, a Bíblia trata de alguns jejuns, duração de jejum. Então, um dia, o jejum do dia da expiação. 3 dias, o jejum de Esther. 7 dias, o jejum por luto e pela morte de Saul. São exemplos, né, de dias que a gente vê. 14 dias, aquele jejum involuntário do apóstolo Paulo, quando ele ficou à deriva com aquele navio. Diz que ficaram 14 dias, né, Atos 27, 33. Jejum de 21 dias, o jejum de Daniel. E nós vamos fazer aqui durante 21 dias como igreja. E o jejum de 40 dias, que foi o jejum do Senhor
no deserto. Amém, amados? Quero concluir orando por nós como igreja.